Para a gente começar, a gente queria perguntar aí para vocês o que para vocês é ter sucesso? O que vocês entendem que é uma pessoa de sucesso? Vocês podem falar ou também podem talvez escrever aí no chat. Mutar isso. Vou mutar todo mundo e depois quem for falando, mas pode falar todo mundo. A gente... Você dá isso, o que você pensa a respeito disso? A gente vai ter opiniões diferentes e é normal, né? Eu acho que não tem certo nem errado, mas é legal a gente ouvir o que você pensa a respeito disso. O que é ter sucesso aí para você? Pode tirar o áudio aí, abrir o áudio e falar. Ou pode escrever também. Escrever. Posso falar? Eu acho ter sucesso, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. E eu acho que envolve tanto o sentimental, o espiritual, o material. Não é só dinheiro, né? Ter saúde é uma coisa que às vezes eu medito e avalio também na minha vida, é o equilíbrio emocional. Esse momento é um momento que a gente está lidando com isso, uma gama de emoções, né? De sentimentos, né? É ter uma boa convivência em família, né? É também assim, eu acredito que a gente não consegue ser feliz e ter sucesso sozinho, né? Eu estou bem, eu estou feliz, eu tenho sucesso, eu tenho tudo. E se a gente também não pode até ajudar aquelas pessoas mais próximas para poder conquistar alguma coisa ou chegar em algum lugar. Eu acho que é um conjunto, né? E principalmente hoje em dia é uma questão também de saúde, de equilíbrio emocional e bens materiais à medida daquilo que a gente acredita também. Que tem pessoas que não têm tanto dinheiro, tem pessoas que são mais simples e são pessoas de... Opa, perdão. Elimário, fiz uma bobagem aqui, Elimário. Espera aí, que eu sem querer... Deixa eu ver, eu não estou conseguindo desativar seu... Ativa seu vídeo aí. O seu áudio, foi? Seu áudio parou, mutou, Elimário. A gente não tá... Voltou, desculpa. Agora? Vai. Agora, posso falar agora? Pode? Vai. Volta esse pouquinho aí que você falou. Então, assim, eu acho que sucesso é um conjunto de fatores, né? Que envolve satisfação, realização pessoal, conquistas, né? Tanto na área material como na área emocional, na área sentimental, né? Eu acho que as pessoas, quando ouvem falar em sucesso, aquele cara tem um carro importado, né? Associa isso, tem uma casa de praia, viaja muito. Isso é bom, né? É excelente, mas isso não é sucesso. Também isso não é só o sucesso. O sucesso vem de conquistas, de você ser feliz, de você ter uma família, né? Você ajudar também. Eu acredito que você não tem sucesso sozinho, né? Você tem que ter pessoas próximas, pessoas que você ama também, caminhando, acreditando, vencendo, porque você não vive sozinho. A minha satisfação, a minha felicidade, o meu sucesso, além do meu pessoal, está em ver pessoas que eu amo também tendo sucesso, né? Você ter um bom relacionamento familiar, né? E uma coisa que eu falei, não sei se deu para ouvir, que a gente busca, principalmente nesse momento, é o equilíbrio emocional. Eu sempre peço a Deus, porque às vezes a gente começa a sair um pouco desse nosso equilíbrio sem ter percepção, né? E eu peço assim, Senhor, me dê condições assim para que eu perceba quando esse equilíbrio não está bom, eu estou saindo, eu estou exagerando, né? Eu não estou percebendo. Isso o Espírito Santo de Deus ele nos dá, né? Esse equilíbrio.
Show! Muito legal, Mário. Quem quer falar, Marcos? Rodrigo, Fala. eu quero bom dia a todos aí. Só complementar essas palavras sábias do Elimário. Eu, quando penso em sucesso, tem uma palavra que eu acho que é processo, que está incluso em tudo que o Elimário falou. Você pode participar do ser uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa bem-sucedida, dentro e fora do processo. Porque você pode ajudar pessoas a ser bem-sucedidas, você pode ser bem-sucedido. Então, acho que o processo ele tem início, tem meio, tem fim. Quando o processo dá errado, você pode ir lá, né, e ajudar a pessoa a voltar no processo de dar certo. Então, tudo isso envolve o sucesso. Acho que o processo, tudo que o Elimário falou é um começo de um processo. Tem início, tem meio, tem fim. E não é porque finalizou que você tem que esquecer. Porque você pode pegar a pessoa, pegar o processo que deu errado e refazer e dar certo. É aquela busca incessante, entendeu? Então, acho que a palavra processo está muito englobada em tudo que o Elimário falou aí. Legal. Alguém mais quer falar, gente? Pode abrir o áudio aí. Vamos nós aqui, então. A gente anotou algumas coisas. Eu queria fazer dois apontamentos. Uma que o Elimário tocou na questão da saúde. Outro dia eu estava vendo um documentário no Netflix do Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo e tal, e ele estava falando sobre a questão... Quem é o cara? Warren Buffett. Depois eu ponho aqui. Nunca ouviram falar desse cara, não? Ele já tem, acho que, sei lá, 85 anos, 88, aproximadamente, por aí. E ele é um bilionário, ficou bilionário investindo no mercado de capitais e tal. Hoje ele é dono de 8% da Coca-Cola. É uma das empresas que eles têm, né? Mas, e ele fala da questão... Ele é um cara um pouco fora do padrão, porque ele é um cara muito voltado aos números e a um mundo próprio, né? Ele tem uma dificuldade de relacionamento... Esses caras mesmo um pouco fora da linha, assim, fora da curva, em algum sentido, às vezes tem dificuldades em outras áreas da vida e ele apresenta isso. Mas ele fala uma frase sobre a questão do corpo e eu quero fazer esse paralelo com a gente aqui. A gente, quando a sociedade apresenta sucesso, muito voltada à questão profissional e financeira. Aí esse é o primeiro plano, né? Pouco se fala assim, o cara é muito bem sucedido. Por quê? Porque ele tem uma família legal. Não se fala sobre isso. E muito menos porque ele é um cara, eu não sei equiparar as duas coisas, mas porque ele é um cara saudável. E aí ele estava falando o seguinte, assim, que tudo aquilo que ele tinha conquistado durante a vida dele, tudo aquilo que ele tinha conseguido realizar, todo mundo assim venera ele faz uma reunião anual lá da empresa dele, das pessoas que investem com ele, dá 40 mil pessoas. É um negócio bem doido. E ele falou assim, como é que isso tudo poderia ter acontecido se o meu corpo não funcionasse propriamente? Né? E ele falou assim, esse corpo, essa saúde física é que nos leva a poder fazer qualquer outra coisa. Sem, né? A gente fala assim, mas caramba, e a igreja? Não, se você não estiver saudável, você não vai poder fazer a obra, não vai poder tocar a vida de ninguém. Mas e profissionalmente? Como é que funciona? Não, profissionalmente é a mesma coisa. E a sociedade hoje impõe para nós... eu entendo o princípio, mas ele acaba sendo um pouco exagerado, porque todo mundo fala assim, não, cara, você tem que aproveitar os seus anos iniciais de vida e ralar muito, e se esforçar, estudar, e se tiver que trabalhar 20 horas por dia e tal. Eu entendo que o foco seja o crescimento profissional, financeiro, trazer estabilidade para a família, isso tudo é válido. Só que quando a gente acelera de um lado, a gente precisa lembrar, né? A gente está comentando aqui, né?
um outro lado está sendo degradado de forma massiva, né? A gente está trabalhando muito, talvez acelerando muito essa questão que a sociedade impõe, mas, por outro lado, a gente está queimando aceleradamente a nossa saúde, queimando aceleradamente a paciência da nossa família e um monte de coisas. Isso é um ponto. E o outro que alguém escreveu aqui foi a Roberta. Falou assim, a Roberta botou assim, sucesso é ter contentamento em todas as coisas. E aí eu queria deixar um princípio que eu tenho tentado aplicar na minha vida, que tem duas palavras. Uma é contentamento. Contentamento é a gente estar feliz, estar bem no lugar onde a gente está, né? Eu estou aqui, estou feliz, essa situação está acontecendo, eu estou bem. Mas eu quero mais. Então, esse parêntese que eu quero falar sobre o contentamento é que ele pode, dependendo de como a gente viva com ele, como a gente perceba contentamento, a gente pode deixar ele estagnar a gente, entendeu? Eu alcancei algum nível no meu casamento. Dá para levar, assim, é sustentável? Dá. Então, tá bom, aqui eu estou em contentamento, estou satisfeito, estou feliz e muitas das vezes a gente, por causa disso, acaba não se tornando insatisfeito. Não sei se insatisfeito é a melhor palavra. Talvez existia ali um quê de ambição, seja profissional, seja financeira, seja matrimonial, essa inquietação, não sei se é inquietação ou insatisfação permanente, acho que seria alguma coisa que... porque você está colocando que sim. A Cris botou aqui, a acomodação. Falar essa palavra, acomodação. Né? Que isso pode gerar uma acomodação. Né? Porque a gente, assim, o contentamento eu estou bem. Agora, qual é o nível de contentamento? Cada um tem o seu, não tem uma regra. Só que eu acho que é legal a gente ponderar as duas coisas. Porque quando você não tem contentamento, você está aborrecido, está triste. Eu queria... E a gente sempre tem isso, né? Eu queria estar vivendo aquela situação. E a pastor André tem falado sobre comparação aí, né? Um grande mal que a sociedade impõe para nós. E muitas das vezes a gente tem uma vida legal, poxa. Eu estou em contentamento. A palavra contente vem daí. Então, eu estou contente, cara. Eu estou legal, mas eu quero mais. Então, são coisas que a gente precisa perceber e estar antenado para o contentamento não virar acomodação e também a gente deixar de ter algum nível de ambição, de uma insatisfação permanente, sabe? E eu acho que até em relação a Deus, outro dia eu estava pensando sobre isso, em relação a Deus mesmo, a gente deveria ter uma insatisfação de não conhecê-lo tanto quanto a gente poderia. Quanto a gente gostaria, a gente fica nessa... tá legal, poxa, a gente, de modo geral, que está na igreja, a gente rola uma questão assim, poxa, eu já estou na igreja, eu já conheço a Bíblia, eu vou lá, eu assisto o culto e tal. Então, a gente, agora assim, alcançou um nível de satisfatório, então vamos manter esse negócio e a gente continua na mesma rotina e não rola uma insatisfação assim, cara, eu quero quebrar meu próprio recorde. Eu não vou me comparar, esse é um exercício que o mundo corporativo fala muito e faz pouco, e é difícil, sim, porque a gente se compara muito com outras pessoas, mas a gente não se compara com a gente mesmo, com quem a gente é. Quando eu falei aulas atrás aí da gente anotar algumas coisas, anotar características do cônjuge, anotar características da família, de comportamento, era para a gente ter algum tipo de indicador, tipo assim, como foi sua família? Como era você em 2019? Você melhorou? É difícil a gente, às vezes, perceber isso. Sua família melhorou, o relacionamento melhorou, financeiramente você melhorou, espiritualmente você melhorou. Se a gente não tem um indicador disso, a gente acaba vivendo o que eu chamo da vida de
Não, eu trabalho, vou à igreja, tenho minha vida familiar, os amigos e volta esse ciclo. Ela não para, porque a gente não está se comparando. A gente deveria ser um competidor extremo com a gente mesmo. Falei a dessa já. Vocês falaram coisas aqui que fui anotando, eu vi até o que vocês escreveram aí, que eu achei muito legal, né? Sucesso em todas as áreas da vida, né? O que é ter sucesso, né? Falaram de uma coisa que é equilíbrio. Deixa eu só porque a Roberta, eu não discordei de você não, Roberta. A Roberta botou assim, ela pensou em comportamento, na atitude de ser grato. Contentamento. É legal, é isso mesmo. É só um contraponto sobre o contentamento, ele é necessário. Só que ele não pode estagnar a gente, tá? Foi essa a minha colocação aí, não discordo de você não. É o que Paulo fala, né? Eu sei viver contente em toda situação, né? Eu sei ser exaltado, eu sei também ser humilhado, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que Paulo traduz muito bem o que é contentamento. Mas vocês colocaram aqui, né? Equilíbrio, eu acho essa palavra incrível, assim, na nossa vida. Eu acho que isso é algo que está faltando tanto no mundo de hoje, na vida das pessoas, né? Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, né? Que são pessoas bem-sucedidas em uma área da sua vida e que em outras são completamente desequilibradas, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa logo assim, alguém que tem muito dinheiro, né, por exemplo. E, de fato, é verdade. Às vezes, quando a gente vê histórias, né, de pessoas que, vamos dizer, progrediram muito financeiramente, às vezes a gente olha para isso, sim, né, de pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, na sua área relacional, tem, às vezes, sua família destruída, mas também o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes a gente olha talvez para pessoas que, caramba, tem um sucesso em uma determinada área da sua vida, mas em outra vive um desequilíbrio, né? E de fato, sucesso é ter equilíbrio, gente, em todas as áreas da nossa vida, né? Deus tem esse desejo para nós, que a gente tenha sucesso nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas finanças, financeiramente, que a gente tenha sucesso, né? Pessoalmente, nós, emocionalmente, pessoalmente, a gente tem sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho justamente também sobre essa questão do nosso casamento, né? De como a gente, até o título da lição é Descubra a Alegria, né? Veio para mim, Descubra a Alegria de ajudar seu cônjuge a ter sucesso. A gente vai falar sobre isso. Mas vocês falaram também da questão, né? Não dá para ter sucesso sozinho, acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. É poder ajudar os outros, é ter sucesso, você pessoalmente, e poder transbordar. Esse é o desejo de Deus também, que a gente tenha tanto sucesso na nossa vida, em várias áreas, que a gente não só desfrute desse sucesso, mas que a gente também seja alguém que pode abençoar a vida de outras pessoas, né? É um processo, o Marcos falou sobre isso. Eu achei muito legal também, mesmo no meio das lutas, dos desafios que a gente vive, a gente ter a certeza de que tudo vai dar certo, né? Eu achei muito legal isso, porque de fato é verdade, né? A gente pensa assim, ter sucesso é estar sempre tudo muito bem. E não é isso, né? Alguém de sucesso é alguém que desenvolveu, isso eu acho muito incrível, assim. As histórias de sucesso, a gente olha para as pessoas e vê muita resiliência, que é a capacidade de permanecer no meio das adversidades, né? Uma coisa que a gente, quando eu leio esse texto, a gente fala assim, eu não sei se você já teve, tem algumas pessoas que não passaram pela experiência de criar um negócio ou então construir algo. Eu já tive essas experiências de ter negócios e construir, fazer construção. Quando a gente começa uma construção, uma empresa, a gente faz lá, o mundo corporativo fala de plano de negócios ou business plan, faz um monte de coisa. O que é isso? Se ali você propõe, você expõe ali a ideia do sucesso. Esse negócio que eu estou começando aqui, onde é que eu quero chegar? Como é que ele vai se tornar quando a gente chegar no ápice? Ou qual é o alvo, o primeiro alvo que a gente quer atingir aqui? Como é que vai ser, no caso da construção, né? Como é que eu tive a experiência de construir um prédio.
né, quando a gente começou, primeiro era uma casa, depois aí virou nada, né? Porque a gente demoliu a casa. Então, assim, aí é legal você olhar, chegar na ponta daquele terreno lá, com um pedaço de papel na mão, e falar assim, cara, vai ser assim, e você na sua mente visualizar isso, projetar aquele sucesso. É muito fácil a gente fazer isso num negócio, ou até mesmo numa reforma, ou numa construção que a gente vai fazer. Qualquer coisa que a gente vai construir, a nossa imaginação ela é capaz de executar isso, e eu acho que a gente usa muito pouco dela nesse sentido, na questão de visualizar. Deus dá coisas a nós, e aí, tornando isso para a gente aqui, Deus dá imagens para nós, Deus coloca coisas no nosso coração que a gente consegue visualizar, que a gente consegue perceber. E quando Deus coloca isso no nosso coração, a gente precisaria ir atrás desse ponto. Estou falando isso porque quando a gente casou, quando a gente começou a se relacionar com alguém, quando a gente começou a namorar, de forma geral, a gente fez esse mesmo projeto. O que a minha atenção para nós hoje é que eu acho que a gente, com um prédio, você consegue ver a cor da parede, mesmo que passe algum tempo uma obra, esse prédio que a gente construiu levou 2 anos e meio para a gente fazer. Então, quando era só fundação e a gente não via nada, aquela imagem continuava na minha mente. E no casamento e na família, eu sei que cada um de nós projetou isso. E aí, eu quero deixar esse paralelo, eu vou deixar ele falar, que senão fala dessa. Mas, por exemplo, ainda não tinha nenhuma parede desse prédio, eu já sabia onde ela ia ser. Eu sabia que cor que ela teria, eu sabia que tipo de textura ela teria. Aqui é um buraco, aqui é uma janela, aqui vai ter o elevador. Eu sabia como isso seria, porque isso estava dentro da minha mente, estava completamente formado. Quando a gente casa, é natural a gente fazer um projeto para a gente, para casa, para a família. Só que a gente faz um projeto muito ainda abstrato, sem detalhes. E a minha atenção para nós hoje é que, às vezes, o tempo vai passando e já aconteceu com você, se você fez obra natural, né? Mesmo numa obra bem, assim, muitas vezes detalhada e planejada, você chega lá, vem visitar a obra, aí alguém construiu uma parede, aqui não é parede, cara, aqui é janela, velho. Então, o que a gente faz? Na hora, manda derrubar. Isso aqui está errado, essa parede não é aqui. Você colocou esse piso aqui, não é nesse ângulo, é outro ângulo. Esse piso não é desse cômodo, é de outro cômodo. Essa parede aqui, ela vai ser pintada, não vai ser com textura. Por que a gente consegue tomar essa ação? Porque isso está na nossa mente, está planejado, está pronto. Mas por que na vida, como a vida cotidiana, a vida familiar, muitas vezes a gente deixa... alguém construiu uma parede aqui. O que é isso, Rodrigo? Aconteceu alguma coisa, né? Um conflito aconteceu, a gente falou de conflito e confronto. Um conflito aconteceu, automaticamente uma parede foi construída. Ali onde havia um ciclo, né? A gente fala, uma passagem, uma circulação, né? Na construção, isso aqui é circulação, não pode ter obstrução. Aonde tinha isso no nosso casamento, por alguma bobagem, a gente construiu uma parede ali. E muitas das vezes a gente entra naquele cômodo, naquele assunto para nós, né? Da família, do casamento, do cônjuge, e agora tem uma parede. Aquele lugar que seria uma circulação, agora é uma parede. Na construção, a gente manda derrubar na hora. A gente fala, gente, isso aqui tem que sair daqui, não vai dar certo, não vai funcionar. Por que então a família vai funcionar com aquele corredor obstruído? Ou com aquele lugar que deveria ser uma porta de passagem, agora foi construída uma parede completa. Tinha uma porta ali que você podia acessar e agora não tem mais. Aquele cômodo, aquele assunto, aquele cantinho da família, do cônjuge, do negócio, sei lá, do pessoal, da sexualidade, aquele cômodo agora ele está inacessível, agora eu só abro por dentro. Então, por que a gente tem certeza que numa construção não ia dar certo se um corredor fosse obstruído, se um apartamento de 2 quartos
Agora ele se tornou de um quarto, porque aquele cômodo agora está obstruído, eu não consigo mais acessar. A gente tem certeza que ele não vai funcionar propriamente. E o que a gente está trazendo para nós hoje é o que Deus, quando planejou a nossa vida, da mesma forma como a gente planejou a nossa casa, a construção, da mesma forma como você planejou a empresa, aquele negócio, Deus tem um plano, Ele planejou a nossa vida. E será que a gente então está usando ou conseguindo usufruir de 100% do potencial que a gente tem? Fica a pergunta para nós. É a mesma coisa do que a gente construir uma casa de 3 quartos e acomodar 4 famílias num quarto só, porque 2 dos quartos foram obstruídos por circunstâncias. A gente morou isso aqui, Rodrigo, por quê? Sei lá atrás teve um conflito, a gente até percebeu, mas para destruir, para desobstruir, teria que quebrar de novo e refazer ali o portal, botar uma porta nova, gerava custo. Isso é igualzinho na nossa mente. Gera custo, traz dor, tem algum custo para você desobstruir aquilo. Mas qual é o contraponto disso? Qual é o outro lado? É você usar 100% desse apartamento. Você não precisava estar apertado, né? Eu, com uma família de 4 pessoas, vivendo num apartamento de 1 cômodo, se eu tenho um apartamento de 3 quartos, mas não uso, porque a gente resolveu, entendeu que iria custar caro desobstruir novamente aquele cômodo. E assim, gente, é muito interessante porque o livro fala, né, sobre a questão de como Deus planejou. O livro está falando de Deus ter um propósito na nossa vida. E quando a gente fala do casamento, parece uma coisa boba, simples, né? A gente já ouviu isso certamente, mas a gente hoje tem a oportunidade de ser lembrado através dessa estratégia de que Deus deu um papel para o homem e para a mulher dentro do casamento, de nós ajudarmos o nosso cônjuge a desenvolver o potencial que Deus planejou para cada um de nós. Então ele fala assim, uma mulher de sucesso, uma mulher bem-sucedida, é aquela que ajuda o seu marido a atingir o potencial que ele tem. E um homem bem-sucedido é aquele que ajuda a sua esposa a desenvolver o potencial máximo que Deus colocou na vida dela. E quando a gente pensa nisso, né, pelo menos vem na minha cabeça o modelo de Jesus. Né? Jesus, no ministério de Jesus, a gente vê o tempo todo isso, né? Esse desejo dele, né, o tempo todo de ajudar as pessoas. Ele era um facilitador dos milagres que as pessoas iam experimentar. Por que você acha que a gente, quando fala de sucesso, a gente está sempre olhando para eu ter sucesso? Porque assim, a gente naturalmente, né, a gente quer... A gente tem isso. A gente Só que assim, a gente precisa ser lembrado, e eu acho que hoje o que a gente quer aqui é lembrar que eu, como mulher, eu tenho um papel na vida do Rodrigo, né, de ajudar ele, e realmente a gente vê o quanto isso é uma realidade, né, dentro de um casamento, quando o marido e a esposa entendem, né, que eu posso ajudar o Rodrigo a desenvolver o potencial, né, a ter sucesso, como a gente falou no início, a desenvolver todo o potencial que Deus planejou para a vida dele e ele pode me ajudar, isso faz toda a diferença. E eu achei super interessante que ele bota aí 3 perguntas que nos ajudam, que podem nos ajudar a ajudar o nosso cônjuge, né? Que ele fala assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então, será que a gente pode... fazer essa pergunta, né? Você podia testar isso essa semana aí. Fazer essa pergunta. Cara, o que eu posso fazer para te ajudar hoje? A gente o tempo todo está requerendo ajuda, né? Requerendo algum suporte. E, de repente, talvez, né, pode ser que alguns casamentos estejam enfrentando aí o momento do inverno, e pode ser que o outro não queira falar. E aí, uma estratégia muito legal que ele fala no livro, que eu achei fantástica, mesmo que seu cônjuge não fale, a gente sabe quais são as áreas que o nosso cônjuge precisa de ajuda por conta daquilo que a gente vive, das queixas que ele tem. Então, por mais que seu cônjuge não fale ele exatamente, sempre dá pistas, ele dá pistas, porque vai estar ali mostrando, poxa, ele está precisando de ajuda nessa área. Então, seja você, e a gente está falando mais uma vez, a gente não vai falar do outro, a gente vai falar da gente. O que eu posso fazer para ajudar o Rodrigo a desenvolver o potencial dele?
Então, 3 perguntinhas, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso deixar a sua vida mais fácil? E terceiro, como eu posso ser um marido ou uma esposa melhor? Então, se a gente tiver essas 3 perguntas... Estou lembrando de um negócio aqui, quando você fala assim, né? Como eu posso deixar a sua vida melhor? É muito doido, porque assim, as respostas, se você... Eu, uma vez, lembro que eu falei na classe de homens, e muitos homens depois vieram conversar comigo sobre... Me dar um feedback, eu pedi para eles, eu quero, se você for homem de verdade, né? A gente fala o homem com H maiúsculo, tenha coragem de perguntar para o seu filho o que ele pensa a seu respeito. Como é que ele te vê? Mas tem que ter peito para ouvir, né? E tem que segurar, né? Aperta o cinto de segurança, segura firme na cadeira e deixa vir. Essa é uma pergunta que, né, a gente está falando aqui, não é algo utópico, é algo possível, mas tem que ser feito com inteireza, com integridade de coração. E quando você perguntar isso para o seu cônjuge, eu garanto a você que você vai discordar de todas as respostas que ele vai te dar. Você vai falar assim, não, como é que você pode melhorar a minha vida? Faz isso. Você vai falar assim, não, mas isso não é possível que isso melhore a sua vida. Mas, de novo, é aquilo que a gente tem falado nos últimos 3 encontros, é aquilo que ela entende que vai fazer, ou que ele entende que vai fazer a vida dele melhorar. Você não vai concordar. E agora eu vou te dizer com todo amor, não é problema seu. Você não foi chamado para concordar com isso. Faça, experimente. Você vai colher do outro lado, eu não tenho a menor dúvida. Mas pule essa etapa da sua razão, desse seu e o meu pré-julgamento disso. Você não vai concordar, você não vai achar que aquilo vai funcionar, mas faça, só faça. A gente Rodrigo. tem o poder de priorizar o outro, né? É isso que Jesus fazia o tempo todo, ele servia, né? Ele servia as pessoas, ele colocava o outro em primeiro lugar, né? Então, assim, eu sei que é difícil, não é fácil, gente. A gente está falando aqui, né? Mas não é simples. Mas eu acho que quando a gente descobre, né, o poder que tem, né, na nossa vida, a gente priorizar o outro, né, escolher ajudar o outro a desenvolver o seu potencial, isso tem um livro até no mundo secular, eu não vou falar sobre o livro, mas a ideia do livro é interessante, que ele fala até, ele gosta muito do Gustavo Cerbasi, que é um cara que fala de finanças, e ele tem um livro que fala Casais inteligentes enriquecem juntos. E eu não vou falar sobre o livro, até porque eu não li o livro, mas eu sei alguma coisa, mas o que eu acho incrível é a ideia que está por trás disso, né? Por que os casais não usam o potencial que ambos têm para que eles possam alcançar os dois o seu sucesso? Infelizmente, a gente está vendo o que o Rodrigo falou, uma tendência nas pessoas e até em casais de um individualismo muito grande, né? Então, eu preciso me satisfazer, eu preciso ser feliz. E você precisa me ajudar a fazer isso, né? Não, e tipo assim, e aí quando a gente escuta, né, até infelizmente casais que às vezes estão enfrentando dificuldade, estão se separando, não, eu preciso ser feliz, eu não posso viver mais assim, eu preciso ser feliz, né? E isso, e é óbvio, gente, isso até um certo nível é algo positivo, de fato. A gente tem que se valorizar, a gente tem, né, que buscar o melhor para a gente, mas dentro de um casamento, né, o individualismo ele é algo extremamente danoso, extremamente negativo e tóxico, né, para um casamento, porque Deus planejou justamente o contrário. É uma equipe, né? A gente é uma equipe, não tem o que a gente ponderar sobre isso. Eu lembro que a gente falou aqui sobre a posição, né, num time de futebol. Como é que, né, talvez as meninas não curtam tanto, né, mas a rapaziada agora do futebol. O que você acharia da gente colocar, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho de goleiro? Eu acho até que eu já vi uma cena dele agarrando. Ele não é ruim, não, mas ele é pequeno. O que você pensa sobre isso? A gente falou disso há tempos atrás, né? Tem coisas que você faz melhor e tem coisas que seu cônjuge faz melhor.
Tem coisas que satisfazem ele. A apostila, o livro vai falar um pouquinho mais na frente aqui sobre a gente usar palavras de encorajamento, de incentivo, né? Naquilo que ele faz bem, você precisa encorajá-lo a fazer. No seu time, no meu time, na minha casa, a Aline, ela é o Ronaldinho em algumas áreas da nossa vida aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser o Ronaldão. Lembra do Ronaldão? A galera mais velha vai lembrar do Ronaldão. O que o Ronaldão fazia lá atrás? Dava butinada só na defensiva, mas deixava o Ronaldinho fazer gol lá na frente, deixa ele lá. O Ronaldão, eu nem lembro se ele foi campeão do mundo, alguém que for mais... Foi. Mas, Tetracampeão. Um exemplo, até do Ronaldinho mesmo, do Ronaldinho fenômeno. O Ronaldinho foi para a Copa de 94, e ele já ainda não era o fenômeno, né? Mas estava lá o Romário, o Bebeto, e ele foi campeão do mundo, gente. O prêmio que eles ganharam lá, que eu nem sei qual foi, mas deve ter sido um montão de milhão, ele botou no bolso também. Ele tirou foto, foi bonito. Quantas vezes o Ronaldinho, o fenômeno tem campeão em 94, você lembra? Eu acho que nenhuma, ou se uma. Ele não fez nada. Mas ele estava lá, talvez ele era o cara que batia nas costas do Romário, cara, você é meu ídolo, mete um gol para mim, alguma coisa. Eu estou falando isso porque muitas das vezes a gente tem que ocupar essa posição dentro da nossa casa, dentro do nosso time. Cara, vai lá, faz seu melhor. A gente fala isso sobre... Eu sou um cara que eu tenho milhões de ideias. Eu tenho essa dificuldade. Isso para mim às vezes é ótimo, às vezes é um problema tremendo, porque às vezes eu quero começar 3 coisas ao mesmo tempo, fico morrendo de dúvida que eu não sei o que eu começo, acabo às vezes não começando nada, ou começo as 3 e não termino nenhuma. Mas tem coisas que ali, cara, fala assim, cara, você tem que ir lá, vai lá, faz isso. Você quer fazer isso? Vai te fazer bem? Dê o seu melhor. Seja o melhor que você puder para fazer isso. E tem as coisas dela que eu não sei fazer. Você tem que, se eu não encorajá-la, se você não encorajá-la, o Ronaldinho, para fazer gol, o seu time perde. Não adianta só a gente ficar na defensiva. Fala, Marco, quer falar aí? Estou falando a beça sem parar. Caramba, muita informação. Então, muito... Tá me escutando ou não? Tá mudo aí, tá falando? Não tô te vendo. É ouvindo. Tá me escutando não? Não estamos ouvindo, não. E para mim... É estranho. Tá com o som aberto. Fechou? Não, tá escutando? Não tô te ouvindo. Ah, peraí. Talvez seja eu aqui. Vai. Tá me escutando? Tô. Minha caixa desligou aqui. Era eu. Não, é muita informação, é maravilhoso, espetacular. Eu não sei nem o que falar, mas deixa eu tentar lembrar o que tem que falar sobre o que a Aline falou das 3 perguntas. A gente sabe, a gente vem falando nas últimas semanas, que a gente tem que aprender a maneira do que o outro quer ser amado, quer ser compreendido, como é que ele consegue enxergar, para a gente não fazer aquilo que a gente está no coração, que a gente acha que é o certo. Né? A gente acha que o certo, às vezes, para a gente é uma coisa e para ele, a leitura dele é outra. Mas dentro dessas 3 perguntas que vem na lição, eu acho que essas primeiras 3 perguntas a gente tem que fazer para nós mesmos. Primeiro, se a gente está disponível. Depois, como é que eu posso fazer? Como eu posso fazer? E depois a última aí, que aí sim engloba ele, né? Que é perguntando qual seria a melhor maneira de ajudá-lo. Faz parte daquilo que a gente estava falando de processo, que a Aline falou muito uma propriedade muito grande, equilíbrio. Caramba, equilíbrio, então, é tudo. Mas essas 3 perguntas a gente tem que primeiro fazer para a gente, para depois a gente botar em prática, né, Cris? Botar à mercê do nosso cônjuge, que é ele que vai nos dizer como é que ele quer ser ajudado, entendeu? Agora, tem muita informação que vocês passaram aí. Vocês têm que dar uma trava, porque é muita coisa boa. Não, eu lembrei de uma ilustração, até no livro da Dev Titles e do Larry. São americanos, eles falam muito para a família, né, para casais, e eles fazem uma ilustração. Né? Uma mulher ou um marido, ele pode ser um balão de gás, né? Ou ele pode ser uma âncora. Um balão de gás que puxa a gente para cima, né? Que bota a gente lá em cima, ou uma âncora que não deixa a gente subir. Eu acho que nós podemos ser, né? Ou uma coisa ou outra na vida do
do nosso cônjuge. O Aline falou uma coisa, Paulo Duarte. Eu queria tirar aqui, que nós não podemos, nós seremos. Não tenha dúvida. Ou nós seremos um balão que vai empurrar, vai puxar o cônjuge para cima, e se não formos um balão, seremos uma âncora. Ou seremos uma âncora, ou não tem escolha, a gente vai ser alguma coisa. A Márcia quer falar aí também. Márcia quer falar? Não, já baixou a mão. Baixou a mão? Uma coisa que ele fala aqui, né, a principal maneira, né, da gente, vamos dizer, colocar isso em prática é a gente... ele bota 4 passos, né, 4 maneiras práticas para ajudar seu cônjuge a ter sucesso. 1, dê palavras de incentivo. A gente já falou muito sobre isso aqui, a importância da gente encorajar com as nossas palavras, né, o quanto isso é importante. Né? E eu vejo, né, pelo menos para nós aqui, o quanto é importante. Né? Eu sinto, por exemplo, né, para o Rodrigo, quanto é importante para ele ouvir um elogio meu de alguma coisa que ele fez. Isso tem um valor incrível, né, na vida do nosso cônjuge. Outra, faça algo que dê apoio. Né? Então, faça alguma coisa. Sabe, mesmo que seu cônjuge não fale exatamente, ou que você, né, ou que ele não queira falar, mas encontre, com certeza, né? A gente tem alguma coisa que a gente pode fazer. Dê apoio emocional, aquilo que a gente até colocou na semana passada, né? Como é que cada um de nós lida com o problema. Às vezes o que o seu cônjuge quer é apenas ser ouvido, né? Ele não quer uma solução exatamente, mas ele quer apenas o ouvir com empatia, né? Que a gente falou semana passada, de você ouvir demonstrando que você se coloca no lugar do outro, que você compreende, que você acolhe aquela emoção, que você entende, né? Não já, mas por que você está assim? Mas eu não sei o quê. Não, apenas ouça, né? E entenda que o outro é diferente de você, acolhe aquela emoção, né? E por último, demonstre respeito por seu cônjuge. Infelizmente, é muito triste a gente perceber casais que não se respeitam, assim, no sentido de... e até diante das pessoas. Às vezes é triste a gente ver, né, quando a gente tem contato com casais, você percebe nitidamente que eles já perderam assim, tanto o respeito um pelo outro, que até diante das pessoas isso fica muito claro. Né? E a gente precisa entender isso, né? O respeito ao outro, o respeito à emoção do outro. Não é só respeito, quando a gente fala respeito, parece até que a gente está falando da questão de abuso, né? Emocional e até abuso físico, violência, né? Mas, assim, a gente está falando de respeito à individualidade, ao como o outro ao como o outro funciona. Uma das coisas, quando a Aline está falando isso, acontece muito nos casais. Como a gente é diferente, a gente já falou, casais são diferentes, né? Às vezes, assim, alguém chega, e já aconteceu com você também, você chega com uma ideia, pô, cara, eu queria muito fazer isso, eu tô querendo ou empreender nessa área, eu tô querendo estudar nessa área, eu tô pensando eu ia falar pivotar, mas é uma palavra não muito... Eu tô querendo virar aqui para essa... parte da minha carreira, eu estou pensando em trabalhar com isso. Quantas vezes a gente fala isso, a gente chega no maior gás, fala isso com o nosso cônjuge e vem do outro lado um balde de água fria, vem, cara, isso não dá dinheiro, ou isso não funciona. Cara, você não consegue fazer isso. Você é muito desorganizado, ou você é muito CDF. E às vezes é um comentário que às vezes... é aquele comentário besta, né? Que levou 2 segundos e desmorona um caminhão de coisas, entendeu? E, às vezes, o que a Aline acho que está tentando falar sobre o respeito é isso. Da gente ouvir. E, cara, se aquilo é uma coisa que... se aquilo é importante para você, que é meu cônjuge, precisa ser importante para mim. Rodrigo, mas eu não concordo. Já ouvi isso algumas vezes. Eu não concordo com o que... eu não sei fazer, eu não gosto da área que ela está se metendo. Mas a área que é ela que quer se meter, não é você, ou ele quer se meter. Então, tem que haver uma questão, um equilíbrio nisso, de você... cara, beleza, eu tenho aprendido que o erro
é só mais um passo de aprendizado. Dê oportunidade do seu cônjuge errar. Dê oportunidade dele. Ah, mas olha, eu acho que é meu papel também. Se ele vai se meter num negócio que, olha, eu não acho que isso seja legal. Isso é válido, é importante se falar. É um conselho, talvez, de sabedoria, pelo menos para criar, para gerar conhecimento. É o que, olha, por quê? São duas coisas, né? Alguém vem cheio de ideia, toma logo um cacete de não, isso não vai dar certo. É um ponto. O outro ponto é, às vezes, Aline, não faz isso. Por causa disso, disso, disso. Ao invés dela falar por quê, aí tem o outro lado do cônjuge, que fala assim, você não me apoia em nada, você não gosta de nada que eu faço. Você está entendendo? São dois lados que precisam amadurecer nesse dia a dia. Os dois, às vezes você vem cheio de ideia, alguém só pondera do outro lado. Pô, cara, olha só, já parou para pensar nisso? Já olhou esse pedacinho que pode trazer problema? Márcia quer falar? Fala, Márcia. Não, até a gente pedir a direção ao Espírito Santo, né, para a gente estar vendo qual a nossa posição, né? Porque geralmente assim, a mulher ela tem aquele dom de estar cuidando, né? E muitas das vezes, devido ao cuidado excessivo, né, ela dá conselho realmente como se estivesse dando para um filho, né? Eu conheci vários casais que a mulher tirou a carteira e não conseguiu dirigir. Porque às vezes não é nem maldade do marido, né? Mas com excesso de cuidado, né, na hora que vai sentar ao lado, ele acaba passando aquele medo, aquela falta de confiança para a esposa, né? Então a gente tem que pedir a direção de Deus para a gente saber realmente quando for dar a nossa opinião, né? A gente, no caso, não é nosso filho, né? Não é nossa filha, né? Você está ali para estar incentivando. Falou uma coisa muito importante, gente, muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente, como marido e esposa, a gente assume um papel de pai e mãe. E isso gera uma disfunção muito grande no casamento. Porque, assim, o nosso cônjuge não é o nosso, né? O Rodrigo não é meu pai, né? E eu não sou a mãe dele, mas às vezes a gente assume um pouco essa postura e isso gera, né, um problema muito sério, porque e muitos casamentos às vezes acabam por isso, né? Porque a gente não sente atração física, sexual pelo nosso pai e nem a mulher, né? E nem o homem pela mãe, né? Então isso é uma coisa muito séria, mas é só um parêntese aí que você está falando, Márcia, desculpa. A Márcia falou sobre a questão de alguém. Você quer falar, Márcia? Não, e outra coisa também, o casal, né, eles sabem, assim, geralmente, as coisas, assim, mais íntimas um do outro, né, e tomar um cuidado, né, porque, assim, na hora de uma discussão da relação, né, não está tocando em assuntos que realmente pode destruir aquela pessoa, né, você citar, né, situações ou certas colocações. Então, o casal realmente tem que ter muito cuidado com o que vai falar, né? Porque foi o que o Rodrigo falou, uma palavra só pode desmoronar tudo, né? É aquele muro, né? Uma coisa. E a gente fala isso na raiva. Você acaba, nessa discussão, você acaba... levantar o dedo, Elimário, para cima. O Elimário quer falar aí. É nisso que a Márcia está falando, né, e que a Aline falou, isso é uma coisa importante, porque quando a gente se propõe a ajudar, a gente conhece também a fragilidade, o que a Márcia acabou de falar, e a fraqueza do nosso cônjuge. E numa discussão, num aborrecimento, a gente joga na cara isso, né? Isso, se a gente se propõe a ajudar, às vezes a gente vai ajudar numa fraqueza, numa dificuldade que o nosso cônjuge tem para realizar ou para continuar caminhando, vencer alguma coisa, crescer, né? E às vezes numa briga a gente joga essa fraqueza na cara do nosso cônjuge, aí piora mais ainda. Enterra ele. Aí o que acontece? Quando a gente né, eu acho que todo mundo já apanhou quando era criança, né? E quando a gente você faz uma bobagem ou não, né? Mas você sofreu alguma repreensão, seu pai, e foi repreendido, apanhou, você recua. O que a gente vai fazer de novo? Você vai botar a cara ali de novo? Não. E aí o que acontece? São essas coisas que vão gerando esses traumas dentro da nossa casa.
um dia você inseriu um assunto no seu relacionamento, ou você tocou naquela ferida e tal, e deu um quiprocó qualquer, brigou. A gente então recolhe, né? A gente não vai mais lá, porque se for vai trazer conflito. E aí são esses muros que vão sendo construídos dentro da nossa mente, dentro da nossa casa. E aí o que acontece? Aquele cômodo, aquele assunto, agora ele fica sem acesso mais. A Márcia falou do negócio de dirigir, né? Eu ensinei a Aline a dirigir, mas eu até me acho um cara paciente para dirigir, mas ela não gosta de dirigir se eu tiver hoje, né? E ela dirige muito bem. Mas eu não sou chato, não. Mas, de forma geral, o marido fica assim. Mas acho que as mulheres... Conta aqui para mim, mulher. Você que é mulher, que, assim, com todo respeito e amor, não ganha ponto quando acerta o buraco. Né? Quando... Né, a cara no mar. Não, eu estou falando que a gente, às vezes, entra nesse clima, assim, né? Você está ali dentro. Já vi, gente. Eu não sou esse cara, não. Não sou muito, mas só um pouquinho. Que fica assim do lado, você está no carona e fica dirigindo o carro do carona, né? Não tá com a mão no volante, não está com o pé na embreagem, não está com nada. Mas fica, acelera, e você fica querendo dirigir o carro remotamente. Né? Não funciona. Mas é a fraqueza, né? A insegurança. Ontem, eu vou contar aqui um pecado para vocês. Só um pecadinho. Né? Ontem eu saí com a gente foi aqui perto de casa, fomos no Via Parque, e a Isabela foi dirigindo. E eu assim, deixa ela dirigir um pouquinho, que, coitadinho, quando era da idade dela, dirigia também. Mostra a minha vontade, tá, Mas aí, deixa eu te falar, peraí. Aí a Aline estava no banco de trás. Aí a Isabela começou a andar. Eu já estou dirigindo com ela já há muito tempo. Aí, 50 km por hora, a Aline nunca tinha andado, porque ela fica nervosa. Eu falei, não vai não vai, porque... Aí ela falou assim, tá correndo demais. Ah, melhor ir para a direita um bocadinho. Ah, tá freando muito. Eu falei, Aline, ela que tá dirigindo, você tá aí no banco de trás aí, fica aí, curte aí o carona aí e bota o cinto, pelo menos, né? Mas são essas coisas. A Isabela depois falou... Ô, Diego, caramba, agora que, né, Cris? Tava um engarrafamento ontem na Barra, cara, eu não sabia por que agora descobri. Tadinha da Isabela não, cara. A Isabela tá fera. Ela tá com o pé embaixo. Aí... Ô, Aline, não tá na hora de acordar eles, não? Tá. Já tá acordado. A gente já tem que sair. Mas o que a gente está falando nisso é porque a Isabela, a gente deixou a Isabela ontem. Coisa, cara, que a gente tem loucura para fazer, né? A Isabela, ela estava feliz da vida, o que ela mais queria ser ontem era motorista nosso. Eu estou torcendo para esse dia chegar. Então, a Aline levamos a Aline no meu nome? Manicure. Ela queria rodar, aquele negócio né? Prefere fazer um retorno 10 km para voltar para o mesmo lugar, né? Ela está nessa fase. Beleza, eu acho legal isso. Mas quando a Aline saiu do carro, ela bateu a porta, eu falei, isso, então vamos lá. E quando eu falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e deixa ela executar. Às vezes não dá muito certo, mas como ela já está hábil, eu deixo. Ela falou assim, pai, a minha mãe me deixa nervosa. Só a presença da Aline, e você já viveu isso. Talvez quando você era criança, você foi apresentar um negócio lá, seu pai e sua mãe estavam sentados lá na plateia. Aí vai uma pergunta para nós. Ele deixou você nervoso, né? Ele deixou a gente ansioso. E aí, nos projetos que a gente empreende dentro da nossa casa, na nossa família, nos projetos que a gente quer fazer sozinho, as ideias malucas que tem na nossa cabeça, quando seu cônjuge está perto, ele te traz insegurança e irritação ou ele te traz paz, tranquilidade e confiança para seguir? Tá aí uma boa coisa para a gente pensar. Cara, naquilo que eu estou querendo fazer, eu quero a Aline colada comigo, ou melhor, porque a gente vai dar uma voltinha, né? A gente com toda a mãe, vai dar uma voltinha aqui que eu estou querendo pensar sobre isso, porque sempre tem um porém, sempre tem uma questão. Que cônjuge? Deixa eu deixar essa pergunta para a gente terminar aqui. Que cônjuge você tem sido para o seu marido, para sua esposa? Você tem sido aquele cara que, quando você está sentado na plateia, vendo ela atuar, vendo ela ser protagonista de algo, vendo ela ter a sua individualidade revelada,
Você traz para ela insegurança porque você vai julgar, porque você vai criticar, ou você traz para ela paz, tranquilidade e confiança porque você é alguém que você está ali para apoiar e se ela errar, você está junto. Acho que é importante a gente pensar nisso, porque são essas coisas que fazem total diferença, porque todo dia a gente vive isso. Então, vamos pensar nisso. Como é que eu tenho sido como cônjuge? Alguém que estou sentado na plateia, olhando o meu cônjuge atuar. Se eu sou alguém que trago para ele insegurança, inquietação, ansiedade, ou paz, tranquilidade e confiança? Como é que a gente tem agido como cônjuge? A gente precisa, né, lembrar que a gente tem lá o nosso tanque emocional, né? Todos nós, a gente já falou disso. E esse tanque precisa, né, estar cheio todo dia. Então, palavras de encorajamento, palavras de incentivo, né, que a gente busca fazer isso. Né? E a gente está falando aqui para nós também. Nós precisamos exercitar mais isso, né, um com o outro. E eu não sei se tem algum casal aqui que fala assim, nossa, a gente já faz isso 100%, a gente é top, né? Eu acho que não. Acho que todo mundo vai falar assim, caramba, a gente precisa aprender, a gente precisa melhorar nisso, né? A gente precisa ser mais encorajador um do outro, né? Porque a gente vai ter sucesso, o sucesso dele é o meu sucesso, né? O meu sucesso é dele, né? Então a gente precisa, né? Aquela história lá do casais inteligentes enriquecem juntos. Quando enriquece, todos enriquecem, né? Mas é isso. Eu não sei se alguém tem alguma experiência. Até eu ia perguntar se a gente já está em cima da hora. A Amanda falou assim, eu pergunto lá com o marido dela se ele quer dirigir. Né? Eu também pergunto direto. Não, eu não gosto de dirigir, porque é assim com ele, porque ele realmente, às vezes, ele fica assim, não, faz isso, olha ali, olha, você não viu o buraco ali? Aí, não sei o que, aí eu fico, E meu sonho hoje, gente, eu quero alguém para dirigir para mim. Eu até gosto de dirigir, mas é muito bom sentar no carona também. Fala, Márcia. Aline, você perguntou, né, se alguém tinha, assim, algum exemplo, né, para dar, né? Realmente faz toda a diferença, o incentivo do cônjuge, né? Porque, assim, da família em si. Porque quando eu estava terminando a faculdade de Direito, né, aí o que a turma, né, todos à sua volta falavam, não, essa prova da OAB é muito difícil, a maioria das pessoas não passam. Aí eu ficava para falar, não, vou ter que arrumar um emprego no setor jurídico de alguma empresa, porque eu não vou passar nessa prova da OAB. Mas eu chegava em casa, tanto o Silas, né, quanto meu filho, que já é um homem, né, eles olhavam para mim e falavam assim, ó, você já passou nessa prova, Silas, mas a carteira já é sua, só basta você passar e pegar. Eles falavam com tanta confiança, né, pra gente, eu não vou poder não pegar essa carteira, entendeu? Então faz toda a diferença, porque lá fora eu via totalmente o contrário, né? Tanto que vários amigos não conseguiram mesmo passar na prova, né? Mas em casa tinha essa grande certeza e faz diferença. É verdade. Ô, Márcia, você está falando, eu lembrei do título, chama os meninos lá, eu lembrei do título da outra classe, que era família, lugar de refúgio ou campo de batalha. A gente precisa, quando você está falando isso, me veio isso à mente, né? Lá fora, o lá fora que você se refere, a gente não vai ter esse incentivo, gente. A gente vai ter só palavra contrária, a gente vai ter gente querendo puxar nosso tapete. O único, não vou falar único não, mas porque restringe muito, né? Mas o lugar que mais a gente deveria ser incentivado, encorajado, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, né? A falha, ele não é um... Eu falo isso para vocês, mas eu falo para mim, porque para mim é difícil demais. Quando a gente erra, quando a gente comete um erro, parece que o mundo acabou. Mas é só uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais, né? Da gente não voltar ali e cometer o mesmo erro. Então, a nossa casa deveria ser esse lugar que a gente, onde a gente enche o tanque, onde a gente restabelece as forças, nesse sentido de ser encorajado, que nós vai dar certo, nós vamos conseguir, esse projeto vai sair, ou qualquer coisa desse tipo, porque o lá fora, o não já funciona do lado de fora. Ele não vai acontecer lá, é bem mais difícil acontecer. Eu não quero generalizar, ele fica me cobrando, porque eu generalizo muito, mas é só a minha forma de falar.
mas a probabilidade da gente ser encorajado, incentivado, apoiado do lado de fora por pessoas que não nos conhecem, por pessoas que não entendem a nossa realidade, é muito mais difícil do que pessoas que estão próximas a gente, principalmente a nossa casa. Então, deveria ser esse lugar, né, lugar de refúgio, propriamente. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente, para a gente encerrar? São 10h04. Então, a gente vai fazer uma oração aqui para a gente... A Elisângela está aí. Aproveitar que eu não dei um parabéns para o Marco da Elisângela. Vai meu parabéns aí, meu amigão. A gente chama você, tá? Vamos fazer uma oração para a gente acabar, gente? Beleza? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, mais uma vez. Te louvo pela oportunidade que a gente está aqui de compartilhar um pouquinho da vida de verdade. O que a gente está conversando são situações e circunstâncias que acontecem dentro de cada uma das nossas casas. E eu quero declarar, Senhor, que a gente depende completamente do Senhor e nós falhamos. E o objetivo da gente estar aqui essa manhã não é simplesmente se encontrar, não é simplesmente cumprir uma agenda, não. Eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude e traga crescimento para nós, que a gente tome para si, Senhor, cada marido, cada esposa, traga para si a responsabilidade de ser um incentivador, de ser alguém que vai extrair. E muitas das vezes é isso mesmo, parece o cônjuge, parece um poço de petróleo que precisa ser escavado, precisa ser tratado para que lá de dentro saia preciosidade, saia algo de valor. Eu sei, Pai, que dentro de cada pessoa, por mais inverno que esteja dentro de um lar, por mais difícil que esteja o relacionamento, dentro de cada pessoa, dentro de cada marido, dentro de cada esposa, há algo precioso. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria, a paciência, o entendimento, mas, acima de tudo, Senhor, a motivação, porque foi o Senhor que nos incumbiu dessa missão de extrair do nosso cônjuge o que ele tem de melhor, o máximo de potencial. O Senhor, Pai, às vezes quando a gente está brigado, quando a gente está triste, quando algo errado aconteceu, a gente olha para alguém que está perto da gente, para o cônjuge, para o marido, para a esposa, para um amigo, para um filho, a gente acha assim, caramba, não tem nada de valor ali, ele não faz nada do que eu quero, nada funciona propriamente. Mas é tão louco a gente dizer isso, a gente pensar isso. Muitas vezes a gente não diz, a gente só pensa. Mas é muito doido porque foi o Senhor quem criou aquela pessoa. Foi o Senhor que criou a Aline, foi o Senhor que criou cada esposa aqui, cada marido. Como é que poderia a gente, na nossa sanidade mental, pensar que o Senhor, o dono de tudo, o criador de tudo, poderia criar alguém sem valor? Isso é impossível. Tanto que o Senhor Jesus morreu por cada pessoa, porque nós temos um valor inestimável. Então, nos ajuda, Senhor, a olhar o nosso cônjuge com essa visão, com esse entendimento. Há algo precioso dentro de cada um. E então, nos ajuda, Senhor, a cumprir essa missão de extrair de dentro do outro aquilo que ele tem de mais precioso. Nos ajuda, Senhor, às vezes, abdicar de nós, do nosso egoísmo, da nossa individualidade, para que o outro seja priorizado. Que a gente consiga, Deus, com o auxílio do Teu Espírito Santo, potencializar o valor, os talentos, as características que o Senhor colocou dentro da nossa casa. Cabe a nós, essa é a nossa missão, mas o Senhor deu a ideia, o propósito, mas o trabalho e as tarefas são individuais nossas. Então, que cada um de nós assuma essa responsabilidade. Muito obrigado por esse dia. Eu te entrego, Senhor, tudo que vai acontecer hoje. Quero declarar que esse dia vai ser um dia bom, vai ser um dia abençoado, vai ser um dia alegre. Nós vamos para a tua casa te louvar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, amém. Enquanto eu estava orando, eu lembrei daquela frase, sabe aquela plaquinha, a gente falou muito de carro, né? Eu lembrei disso, daquela plaquinha que é um triângulo, né? Que vai à prova da escola, vai à prova da escola
da autoescola para você. Você lembra o que é o triângulo? Dê a Tem preferência. preferência. Então, dê preferência ao seu cônjuge. Experimente isso aí essa semana, tá bom? Amém. Que Deus abençoe vocês aí. Um beijo, tá? Amém. Até já. Fica com Deus. Beijo, beijo. Gente, bom Bom domingo. dia para todos aí. Valeu. Bom domingo para todos. Bom Beijo, dia. Márcio. Beijo, Márcio. Fica com Deus. Tudo bom, meu irmão? Zé, Tá aí, Marcinha, Silas. Saudade de Valeu, vocês. Eu Ela também. José, se recuperando, José. Como é que tá, é isso José? aí. O que É, Ô, Alex, foi correr, Alex? Ó, Jair. Ó, Jair. José, fique bom logo para jogar um vôlei na praia. Fala aí, Silas. Um beijo, gente. Um beijo, Vivi. Outro. E aí, Alex, tudo bem? A gente não O tinha teu Marcos tá aniversário zap. dele. Que vergonha a gente não ter teu Marcos zap, aí, né? Marco. Feliz aniversário, Marco. Ó, o Carlinhos lá. Parabéns, Marcos. Silas, vou passar para você o controle aqui e vou sair, tá? É legal. Beijo. Valeu, pessoal. Fica aí mais um pouquinho. A gente vai pro curso também. Se arrumar aqui pro culto também. Beijo, tchau. Beijo, tchau. É isso aí. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Muito bom vê-los, hein? Bom dia aí.